o Toddy. Nós vamos precisar do Toddy, do leite, a água. Aqui eu já misturei, colocando a água em Mossoró, termômetro, verificando a temperatura da água agora, 22 graus, ligando, colocar no 3, no 5, vou colocar um papel para verificar. Olha lá, está quente, a fonte térmica está fornecendo calor à água. Demorando um certo tempo, vocês podem observar que a água começa a fazer um barulho e a chapa está muito quente. Você pode observar o barulho característico é do choque das moléculas agitadas no interior do bule. Nesse exemplo citado, a fonte térmica que está aqui fornecendo calor para o bule. O bule é um bom condutor de calor. Ele transfere essa energia térmica para a água. E esperando um certo tempo, a água entra em ebulição. Ou seja, as moléculas de água que estão no fundo do bule, em contato com a fonte térmica, ela está muito quente, ela fica menos densa e sobe. E a água que está na parte de cima do bule é mais fria, ela desce, recebe o calor e sobe. A mais fria de cima desce, a quente sobe, a fria desce, a quente sobe. Esse processo de transmissão de calor que nós chamamos transporte de calor por convecção. Nesse caso, há um transporte de massa, ou seja, a água do fundo sobe e a água de cima desce. Esse mesmo processo ocorre nas usinas eólicas. Há uma diferença de temperatura em um local da Terra e em outro local está mais quente, então ocorre uma diferença de pressão. Então, se vocês observar o mar, vocês podem observar que durante o dia, à tarde, o vento sopra do continente para o mar. Porque o continente está muito quente, a água do mar está muito fria. No final, quando o sol se põe, a água do mar continua quente e o continente se esfria. Então o vento sopra do mar para o continente. Então a corrente de convecção, o transporte de massa, ocorre com o transporte de calor, nesse caso. Pode ser nos líquidos e nos gases. As correntes de convecção só ocorrem nos líquidos e nos gases. Observando a água em ebulição, o barulho característico, as bolinhas de água subindo e o barulho característico. Medindo a temperatura da água, dá para ver que é muito pequenininho, aí da câmera não pega. Então, quando nós falamos na questão de medida de temperatura, vocês podem observar que nós temos o termômetro. Essa ponta metálica, ela é feita pelas mesmas condições. Materiais metálicos são bons condutores. Então, todos os termômetros, ele tem uma pontinha metálica ou um sensor metálico, que conduz bem o calor. Então, mergulhando essa pontinha metálica na água, fervendo,
Tem que esperar um certo momento para que o calor, que é a energia térmica em trânsito, transferir da água para o termômetro. E esse termômetro, quando o equilíbrio térmico se mantém 99 graus Celsius, 99,9 graus Celsius. Então, aqui em Mossoró, a água natural pela manhã, é 22 graus Celsius. Agora são 10 para as 8. A água está a 22 graus Celsius, água natural, e na chaleira, na presença da fonte térmica, ela está a 99,9 graus Celsius. E a água fervendo, nós podemos fazer o nosso Toddy. Cuidado para não queimar. E não faça experimento em casa, viu, pessoal? Fazendo assim, sem planejar, o professor ter mais energia, né? Que seria uma outra aula, nós vamos falar sobre isso, sobre as energias dos alimentos. Convém vocês observar também, quando você tiver um alimento em casa, seja ele qualquer que seja, ele vem escrito, ele tem 169 quilocalorias, ou nesse caso desse alimento aqui só traz caloria, é um alimento mais tradicional, então traz em 78 quilocalorias. Então é dos alimentos que nós tiramos as energias, como já falamos, as energias se convertem todas em calor. Então, se vocês observar um rótulo dos alimentos, isso vai ser uma atividade para vocês fazerem, observar um rótulo dos alimentos, seja ele qualquer que for, tá lá escrito quanto de calor esse alimento vai lhe fornecer para você fazer suas atividades, enfim, para estudar, trabalhar, caminhar. A sua energia vem dos alimentos e ela é expressa em quilojoule. Essa aqui é uma experiência sobre calor. Corrente de convecção acontece nos líquidos e nos gases. Seria o transporte de calor por convecção. Exemplo, a chaleira fervendo, o ar condicionado, os ventiladores, as brisas marítimas, as brisas terrestres, todos esses, exemplo, o transporte de energia, o transporte de calor é feito por correntes de convecção. Não se esqueça, corrente de convecção é o transporte de calor quando há o transporte de massa. Pegar umas calorias para mim dar mais um pouquinho de aula de física para você. É dos alimentos que nós retiramos a nossa energia para trabalhar, estudar, enfim, para nós vivermos. Imagine fazer um estudo ou um trabalho com fome, com pouca energia. Seu trabalho não rende, seus estudos não rendem. Uma questão fundamental que nós temos, principalmente quando você for fazer prova, não esqueça de se alimentarem. Por quê? Se você estiver com pouco alimento, o raciocínio de vocês fica muito lento. O cérebro consome muita energia para pensar. Às vezes o cientista eles envelhecem muito rápido, todos eles, você pode observar. Por quê? O trabalho de um cientista é um trabalho muito duro. Por exemplo, você vê uma pessoa fazendo uma atividade de matemática, ela está consumindo tanta energia que é exatamente equivalente a uma pessoa trabalhar o dia inteiro cortando lenha. É a mesma quantidade, 1 hora de um cortador cortando lenha, ele consome a mesma quantidade de energia que um cientista fazendo cálculo. E essa energia, ela vem dos alimentos, que seria as quilocalorias ou
kJ. No final dessa aula, eu gostaria que vocês observassem um dos alimentos e vissem a tabela de energia dos alimentos que vocês estão comprando ou que estão consumindo. Observe isso. Se vocês observarem os alimentos mais caros, são aqueles que têm mais energia. Por exemplo, 1 quilo de carne tem muita energia. Mas se você pegar, por exemplo, 1 quilo de castanha, tem mais energia ainda. Uma castanha, você pode até ter uma experiência lá no meu canal, que eu mostro que uma castanha pode aquecer pode fazer um café enquanto ela queima. O cafezinho já está morninho, eu já estou quase tomando. E dentro de alguns instantes estarei mostrando para vocês que a temperatura de 99,9999, vamos fazer uma aproximação para 100. E vou provar para vocês que 100 graus Celsius é exatamente igual a 212 Fahrenheit. E daí para frente, pessoal, se você entendeu esse raciocínio, se aparecer 1000 exercícios para transformar Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius, vocês têm plena capacidade de responder esse exercício, desde que você esteja bem alimentado na hora da prova. Senão, vocês não terão energia para prossegui-los. No lanche da manhã, às 8 horas, para dar essa aula, a nossa temperatura medida da temperatura da água às 8 horas da manhã é de 22 graus Celsius. Supondo que você não fosse brasileiro, fosse um americano e chegasse para fazer o café da manhã e dispunha de um termômetro, e você colocaria esse termômetro em contato com a água e esse termômetro marcaria 22 graus Celsius. Ele não tem noção qual é essa temperatura na escala usual deles, que seria a escala Fahrenheit. Então, o procedimento vai ser exatamente esse aqui. Você vai pegar a temperatura medida, que é de 22 graus Celsius, e colocar no lugar do Celsius e efetuar as contas. 22 graus Celsius, ele pode ser multiplicado por 1. Esse termo, eu posso colocar 1 aqui só para ficar igual aos extremos e meio. Então 5 que multiplica F menos 32 vezes 1 é 5 que multiplica F menos 32. E 22 vezes 9, só para conferir, 22 vezes 9 é 198. Então eu procedo da seguinte forma: 5 que multiplica F, 5F. 5 que multiplica menos 32 é 160. É igual a 198. Esse menos, ele está para o lado de cá da igualdade, ele passa para lá. Ele muda a operação. Ele é menos, ele passa mais. Então fica 5F é igual, o 198 ficou, o 160 passou positivo. Ele era menos, passou mais. 5F é igual, se somar 198 mais 160 vai dar 358. Então 5F é igual a 358. 358 dividido por 5 é 71. Ali do meu café, fazendo arredondamento, aproximação. Então ele quer saber, por exemplo, os 100 graus Celsius. Fazendo aproximação, isso aqui para 100, nós já sabemos lá do exercício anterior que 100 graus Celsius é equivalente a 212. Mas supondo que o americano lá, o turista, não soubesse disso. Então, é o mesmo procedimento. No lugar do Celsius, vou colocar quanto? 100. Então tá aqui, ó. Passei para cá, ó. Celsius é 100. 5 é 5. F é F. 32 é 32. Dividido por 9. Vai ficar assim. 9 vezes 100, 900. 5
5F. 5 que multiplica 32 é 160. Esse 5F ele vai passar para o lado de cá da igualdade. Se ele passa para o lado de cá da igualdade, ele é positivo, ele passa a negativo. Então fica menos 5F. É igual menos 160, continua menos 160. Agora o 900 passa para o lado da igualdade. Ele era positivo, ele passa negativo. Então fica menos 5F é igual, se somar menos 160 mais menos 900, vai dar menos 1060. Passando o 5, ele está multiplicando, ele passa dividindo. 1060 dividido por 5 é igual a menos 212. Como aqui é negativo e aqui é negativo, eu multiplico menos 1, menos vezes menos é mais, menos vezes menos é mais.